E aí, tudo bem? Danilo, aqui do canal Saindo do Buraco. E hoje eu tô aqui para compartilhar uma vitória pessoal, sabe? Daquelas que a gente espera muito tempo para comemorar. Pois então, o que aconteceu hoje foi que eu finalmente quitei o meu empréstimo estudantil aqui na Irlanda. Foram 2 anos pagando mais ou menos uns 240 euros todos os meses, assim, pá, 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 sem falta. Só que agora acabou, zerou, fechou. E eu queria passar para comemorar, né, e gravar esse conteúdo para dividir com você, porque por bem ou por mal, esse canal aqui, ele nasceu justamente dessa jornada de tentar colocar a minha vida financeira no eixo. E não tem como negar que quitar o empréstimo é uma parte fundamental de tudo isso. Então, só para você entender como é que eu cheguei nesse ponto, né, eu acho que é interessante dar esse contexto. Quando eu decidi fazer a minha pós-graduação aqui na Irlanda, eu não tinha o dinheiro todo. Ah, ó, que surpresa. Até porque se você lembra que o Danilo do passado ele não juntava dinheiro, então não é de se espantar nessa situação. Então, se eu realmente quisesse ficar no país e continuar estudando, eu tinha que dar um jeito. E esse jeito, no caso, foi pegar 5.000 euros no banco. Eu já vou te dar um spoiler, tá? Não foi uma decisão fácil e também não foi um processo fácil. Principalmente porque, para pensar, ninguém gosta de pegar uma dívida, né? De assumir uma dívida desse tamanho. Se a gente fosse fazer uma conversão boba, por exemplo, só para ter uma noção, esses 5.000 euros é quase 30 mil reais, até um pouco mais. Só que embora eu soubesse que fosse, tá, é um número bem grande. Eu também sabia que era um passo importante para mudar a minha situação profissional. E olha, olhando para trás assim, eu acho que essa decisão foi um divisor de águas. Mas eu sinto que eu também preciso falar do peso de carregar 5.000 euros nas costas. Porque eu preciso ser sincero aqui com você. Ter uma dívida desse tamanho, dessa proporção, dá um aperto no peito. Porque é aquela sensação de ter um compromisso batendo na sua porta todos os meses, sem falta. E eu acho que quando você mora fora do país, tudo parece maior do que realmente é. É o custo de vida alto, é um salário apertado no começo, é aquela dúvida se as coisas vão dar certo ou não. O bom é que, ao mesmo tempo que eu tava passando por isso, parece que essa dívida nova, ela virou uma espécie de motivação forçada. Porque agora eu tinha uma obrigação, eu não podia vacilar, eu tinha que crescer profissionalmente. Então eu vejo que essa dívida, ela meio que abriu caminho para o meu crescimento. Por bem ou por mal, foi esse empréstimo que me empurrou pro próximo nível. Porque, por exemplo, eu olho agora, se eu não tivesse feito a pós, talvez eu não tivesse conseguido a minha promoção no trabalho. Talvez eu ainda estivesse trabalhando meio período. E provavelmente eu não ia conseguir estruturar os meus aportes da forma que eu tô fazendo hoje em dia. Então, essa pós que eu fiz não foi só o curso. Foi meio que um empurrão que mudou o meu contrato, o meu salário e a minha confiança. E aí a gente cai num ponto que eu queria, né, até gravar para passar para você, que às vezes a gente pensa que dívida é sempre um sinal de descontrole. Só que tem algumas dívidas que na verdade elas são pontes. Eu digo isso porque essa dívida, para mim, foi isso, foi uma ponte para uma nova vida. Mas também não dá pra falar assim que tudo foram flores, sabe? Então, teve mês que doeu, não vou romantizar isso. Teve meses que eu olhei e eu pensei, caramba, 240 euros aqui no meu orçamento vai fazer falta. Principalmente quando eu tava naquele momento de meio período. Teve mês que bateu o desânimo, não tem como fugir disso. Principalmente na época, no começo de 2025, quando eu decidi que eu ia me reorganizar, que eu ia tentar sair do buraco. Então eu tava tentando fazer tudo isso ao mesmo tempo que eu tava meio período, que eu tava pagando um empréstimo, que eu tava tentando viver, né, sobreviver aqui em Dublin. O bom é que a cada parcela que eu pagava, né, mês a mês, e eu reduzia do saldo do devedor, eu ficava, beleza, isso é um progresso, eu tô avançando. E agora que eu quitei o empréstimo e eu consigo sentir duas coisas, tá? Bem fácil aqui. A primeira delas é leveza, obviamente, e a segunda é espaço na minha vida financeira. E espaço no sentido de que, por exemplo, esses 240 euros que estavam saindo, agora eles podem virar o quê? Aportes, eles podem virar uma meta nova. Eu posso quitar outras dívidas com esse valor. A sensação que fica é que eu recuperei um pedaço do meu salário que estava alugado para esse empréstimo, sabe? Não era meu. E eu confesso que isso dá uma sensação muito boa. E durante esse processo todo, né, esses 2 anos, eu aprendi algumas coisas que talvez ajudem você que está aí me vendo. A primeira delas é que nem toda dívida é inimiga. Claro que algumas te travam, mas em contrapartida, outras podem te fazer crescer. O que muda aqui é o propósito. Você está pegando uma dívida para estudar ou para, sei lá, comprar um relógio novo. Outra coisa que eu aprendi é que disciplina vence motivação. Eu digo com tranquilidade, tá? Que não teve mês perfeito, teve mês disciplinado. Peguei o salário, paguei a parcela. Ah, mas eu não vou poder sair, eu não vou poder ir no restaurante, não vou poder beber. Dane-se. Outra coisa, isso aqui eu acho muito importante. A sua vida financeira, ela só melhora quando você encara ela de frente. Se você ignora uma dívida, ela não vai sumir. Só que se você tem um plano e segue esse plano, aí sim a dívida começa a sumir. E outra coisa é que quitar dívidas mudam
a sua cabeça. Quando você vence uma dívida muito grande, parece que você ativa alguns botõezinhos na sua cabeça e você começa a entender que você é capaz de construir coisas grandes, sabe? Atingir algo maior. E como eu disse, essa vitória, essa quitação, foi um negócio importante pra mim. E eu quis trazer esse vídeo pra comemorar comigo e principalmente comemorar com você que tá me assistindo, celebrar, compartilhar com você. Porque eu sei que muita gente aqui tá passando por um processo semelhante. Às vezes não uma dívida para uma faculdade, para uma pós-graduação, mas eu falo, está passando pelo processo de quitar uma dívida. E acredita em mim quando eu falo que celebrar esses momentos é uma coisa importante para você. Então é o seguinte, tá? Se você tá no meio de uma dívida que você tá tentando se livrar, se você tá estudando como melhorar de vida, se você tá trabalhando fora do seu país, ou se de repente você só tá tentando organizar a sua grana de uma forma melhor, eu realmente espero que esse vídeo te ajude, que te lembre que com consistência dá pra virar um jogo, dá pra você mudar de fase. E cada passo que você dá conta pro resultado, mesmo aqueles passos que parecem pequenos demais. Hoje eu tô bem feliz e eu queria compartilhar isso com você. Então, se você acompanhou até aqui, muito obrigado. Se quiser, deixa um like, interage aqui comigo nos comentários. Foi um vídeo extra, adicional, nem tinha planejado, mas assim que eu quitei, eu fiquei feliz e decidi compartilhar. E é isso, vamos juntos sair do buraco e tchau!